Pessoal, estamos começando mais uma série aqui no canal da Coder. E a primeira série que eu gravei no canal, que ainda não era Coder na época, era aulas de programação, foi uma série chamada Dicas de JavaScript. E eu quero regravar essa série, eu até soltei alguns vídeos dessa série retrô na semana passada, mas eu quero regravar essa série não como Dicas de JavaScript, mas o nome da série será JavaScript Moderno. E eu quero mostrar em cada vídeo um recurso muito legal de JavaScript novo, que muita gente pode não conhecer e que vai gerar um impacto muito grande na hora de você codificar, né, na sua aplicação. Até porque são recursos que já são suportados pelo Node, recursos que já são suportados por vários browsers e também, caso você use algum tipo de transpile, aí vai ficar mais fácil ainda, porque ele vai pegar esse recurso moderno e vai converter para um JavaScript compatível com praticamente todos os browsers do mercado. Legal? Então eu vou mudar aqui para a tela só para mostrar para vocês o código. E eu quero falar no vídeo de hoje, no primeiro episódio dessa série chamado JavaScript Moderno, eu quero falar sobre o Optional Chaining, né, que é o encadeamento opcional. E isso vai ajudar muito no seu desenvolvimento, eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui um objeto usuário, né? Eu coloquei aqui um objeto de forma literal, que tem atributos, que tem um atributo endereço, que é um outro objeto, que tem um atributo cidade, que é um outro objeto, um atributo estado, que é um outro objeto. E se você quiser acessar, por exemplo, o nome do estado desse usuário, você vai ter que fazer algo como console.log, usuário.endereço, ponto cidade, ponto estado, ponto nome, e aí você consegue acessar. Até aí tudo tranquilo. Se você não tiver nenhum objeto nulo, nenhum objeto undefined no meio do caminho, não tem problema nenhum, você vai conseguir fazer esse encadeamento de uma forma bem tranquila. O problema vai começar a acontecer quando você tiver parte desses objetos não preenchidos. Por exemplo, eu tenho um objeto que tem o logrador, o complemento, tem um e-mail, o nome, mas não tem a cidade que ele pertence. E aí você vai tentar acessar a cidade, ele vai gerar um type error. No caso do JavaScript, ele vai gerar esse tipo de erro, dizendo que não é possível acessar a propriedade estado, ele não consegue ler a propriedade estado de algo que é indefinido. Aí é um problema que acontece em várias linguagens, e algumas linguagens já trabalham com um conceito chamado null safety, né? Que são linguagens que são seguras para não ter problemas de null pointer, que é disparadamente um dos principais problemas que os programadores enfrentam, né? Tentar acessar algo que não foi previamente garantido que está presente. Como é que a gente pode, de forma mais clássica, resolver esse problema em JavaScript? Uma das possibilidades é você fazer aqui, por exemplo, um teste para saber se o usuário está preenchido. Você nem precisa colocar, usuário é diferente de undefined, por exemplo, você não precisa fazer isso. Basta colocar usuário, se ele estiver preenchido, ele vai retornar esse valor como verdadeiro. Aí você vai querer testar não apenas se o usuário está preenchido, mas se o usuário ponto endereço está preenchido. Da mesma forma, você vai querer garantir que o usuário ponto endereço ponto cidade esteja preenchido, né? Nesse caso, a gente vai conseguir, com essas três partes aqui, né, com essa expressão, com 3 verificações, a gente consegue garantir para esse cenário específico da cidade. Se eu executar, você vai ver que ele não vai executar porque não estava preenchido, no caso aqui especificamente, a cidade. Isso aqui deu verdadeiro, mas essa terceira expressão deu falsa, e aí ele não vai executar aqui o console.log. Só que se eu descomentar, por exemplo, aqui, a cidade, e eu comentar o estado, você vai ver que nós teremos um problema, o mesmo problema do type error. Por quê? Porque agora ele tentou acessar o nome do estado, só que o estado estava indefinido. Ou seja, você tem que colocar mais uma verificação para garantir que o usuário, ponto endereço, ponto cidade, ponto estado esteja preenchido. Ou seja, você acaba tendo uma expressão muito grande para resolver algo que aparentemente poderia ser resolvido com o recurso da linguagem. E é o que acontece hoje em dia. Nós temos esse operador ou esse símbolo que vai nos ajudar a ter um encadeamento opcional. A gente tem um encadeamento, Léo, o que é que seria esse encadeamento? É você colocar
Usuário, ponto, endereço, ponto, cidade, você tem uma cadeia de chamadas usando o operador ponto, que é o operador em JavaScript que acessa os atributos e os métodos também, né, as funções dentro de um objeto, e o fato de que se você não tiver o objeto anterior preenchido, o ponto alguma coisa vai gerar um erro, como mostrei para vocês. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, o símbolo de interrogação, 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 interrogação. Agora, não importa o que aconteça, nesse caso, a gente sempre terá, por exemplo, um valor undefined, caso não esteja preenchido, e se ele estiver preenchido, obviamente, ele vai retornar o valor que a gente quer, no caso aqui, Minas Gerais, certo? Esse é o optional chaining, né? Você colocar esse operador e você não precisa mais se preocupar, será que o endereço está preenchido? Será que a cidade está preenchida? Não, você tenta obter o nome. Se não conseguiu, você faz algum tratamento em relação a isso, inclusive usando aqui um valor opcional, que é, por exemplo, sei lá, não informado. Certo? Então, executando, você vai ver que ele vai mostrar aqui Minas Gerais. Caso eu comente aqui, por exemplo, ele vai colocar não informado. Existe um outro operador, né, que é o operador que é com duas interrogações, que eu vou deixar para explicar ele um pouco melhor no outro vídeo, mas ele também tem a ver com essa questão, né? Também não, né? Completamente tem a ver com essa questão de valores opcionais. Aqui no caso a gente poderia usar o ou, que é um forma mais tradicional, e o outro operador vou deixar para falar em outro vídeo. Uma outra questão também importante é o seguinte, imagine que você tem aqui um determinado método, e esse método, que na verdade não vai ficar aqui, vai ficar num objeto de baixo, que é no usuário, eu quero retornar, por exemplo, des.nome, tá? Então, eu vou comentar isso rapidinho e colocar aqui um console.log e vou colocar para ele chamar usuário.método. Legal. Então, esse usuário.método vai executar, deixa eu só limpar aqui o console e executar novamente, ó, ele vai retornar aqui o nome do usuário conforme a gente colocou. Mas se a gente não tiver esse método, isso também geraria um problema, né? Um type error dizendo que o usuário.método não é uma função. Então, como é que a gente poderia resolver isso? A gente também pode resolver isso a partir do optional chaining. Como é que seria o optional chaining aqui, tá? Você coloca aqui, no caso, interrogação, ponto, e aí o que é que vai acontecer? Ele só vai chamar a função, que é quando você passa os parênteses, você está invocando a função. Só rapidinho mostrar para vocês a diferença, ó. Eu vou voltar a esse método aqui e vou tirar essa questão do optional chaining aqui. Uma coisa é você invocar um método, aí você está chamando o método, ele vai retornar júnior. Uma outra coisa é você passar para o console.log a referência de uma função. Tá? Você está passando uma referência de uma função. E aí você pode, a partir dessa referência de uma função, invocar ela com os parênteses. Então, nesse caso, se eu executar, você vai ver que ele retornou aqui, ó, uma function que eu chamei de método. Nesse caso, se essa função não existir, por exemplo, esse código aqui não vai gerar problema, ele vai simplesmente retornar undefined, porque essa função não foi definida. Então, nesse caso, o que a gente está fazendo basicamente é, eu estou verificando se a função está definida, fazendo um optional chaining, aí sim eu invoco essa função. Agora, embora seja aqui um pouco estranho você fazer isso, tá? Nesse caso, se a função existir, ela será invocada. Se essa função não existir, ela não será invocada. Então, executando aqui, ó, indefinido. Caso a função exista e eu descomente aqui o método e execute agora, você vai ver que ele vai retornar júnior conforme a gente definiu na função. Legal, pessoal? Então, esse é um recurso, né? O optional chaining do JavaScript é um recurso muito interessante que pode ser usado sim nas suas aplicações. Se você estiver usando, por exemplo, uma aplicação back-end com Node.js, se você estiver usando as versões mais novas, esse recurso já é suportado. Vários browsers já suportam esse recurso também. Então, isso também não te impede, se você estiver usando, por exemplo, um Babel da vida, que faz um transpile e gera um código JavaScript mais compatível com browsers antigos, é muito legal você trabalhar com esse tipo de recurso que vai fazer com que você escreva menos código, e quanto menos código e o código seja claro, obviamente, será mais interessante, tá? Não é a questão de você colocar um código extremamente pequeno para que fique confuso, mas é você deixar
de escrever código que não é tão necessário assim como esses vários testes, se você pode usar um recurso da linguagem que vai garantir isso para você de uma forma muito mais simples. Então, vimos aqui o nosso primeiro vídeo da série de JavaScript moderno. Eu falei sobre o Optional Chaining, que é um recurso muito massa que você já pode usar hoje nas suas aplicações. Então, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo dessa ou de outras séries aqui no canal da Coder e até lá!